pessoal, eu sou Gabi Quirino e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui, Alfredo e eu, para apresentar para vocês uma peça nova, um top cropped feito em homenagem à minha sobrinha Heloísa, essa que vocês viram na foto de apresentação. E ele ficou lindo e pode ser feito de qualquer tamanho e em qualquer comprimento. Vocês vão ver que no vídeo eu dou instruções para vocês não terem nenhuma dificuldade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro das novidades e dá um like nesse vídeo, que é isso que ajuda a gente a continuar fornecendo esse tipo de conteúdo. É isso, espero que vocês amem. Solta a vinheta! Bom, gente, eu vou começar passando para vocês um roteiro de como nós vamos executar essa peça. Nós vamos começar por cima, tá? Pelos motivos por cima e vamos descer. Finalmente, vamos fazer esses acabamentos aqui em picô, tá? E depois que fizermos os acabamentos em picô, nós vamos começar a circular a peça com pontos baixos inteira. Bom, deixa eu pegar a agulha aqui para ajudar. Com pontos baixos inteira, voltando e circulando novamente, até fazer todo esse acabamento aqui, que vai dar o caseamento dos botões, que na verdade não vai ter casa, porque nós vamos fazer ela, tá vendo? Ela é toda costurada, ela não tem as casinhas com os botões. Por que que não tem? Porque quando a gente faz as casinhas com botões e a blusa é muito cropped assim, ou ela fica puxando e abrindo aqui em cima, daquele jeito que fica meio feio, ou ela fica muito folgada para não abrir, aí ela fica assim, sabe? É difícil de encontrar uma medida que realmente não faça nenhum desses dois defeitos. Então, como ela é uma blusinha que dá para vestir por cima tranquilamente, sem nenhum problema, eu opto sempre por fechar ela inteira. Vocês vão ver que eu vou concorrer com todos os barulhos de obra e de carro de som na rua, mas é a vida, tá? Então, nós vamos começar por aqui. Uma coisa que vocês têm que atentar é, o motivo, ele começa por aqui, certo? Pelo canto. Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Esse canto, ele é sempre a metade ou desse motivo ou desse aqui, que são esses três pontos altos duplos, com mais uma laçada, né? Que é o ponto alto duplo alongado. Agora eu achei o nome do ponto. Então, ele vai sempre alternar entre o ponto alto duplo alongado, a metade, e a metade do leque. E como ele alterna entre um ponto e outro, vocês estão vendo que aqui ele vai subindo, mudando. Nós vamos começar o primeiro motivo de uma forma, nós vamos considerar essas três primeiras carreiras, o primeiro motivo do ponto fantasia e o segundo de outra forma. Eu vou fazer para vocês aqui na amostra mais ou menos o equivalente a isso da peça, tá? E depois vou mostrar para vocês como fazer ela inteira dando instruções. Então, prestem atenção apenas para alternar entre essa primeira parte e a segunda, para vocês ficarem com exatamente esse trabalho. Esse ponto fantasia, ele é muito simples de fazer, mas ele requer atenção. Então, é a única coisa que vocês realmente vão ter que prestar atenção na hora de executar essa peça. Um outro toque que eu quero dar para vocês é o seguinte: vocês vão fazer a medida com a fita métrica equivalente à circunferência do busto de vocês, naquela parte maior do busto, né, que é o meio dos seios, como sempre falo para vocês nas minhas aulas. Só que o que acontece? Vocês não vão compensar com essa parte aqui. Vocês não vão acrescentar
esse centímetrozinho aqui, que deve ser mais ou menos 1 centímetro de pontos baixos, 1,5 centímetros de pontos baixos que eu coloquei num canto e no outro. Ou seja, na hora da medida, vocês não vão acrescentar esses 3 centímetros aqui para poder fazer os caseamentos. Por quê? Porque ele vai ser feito posteriormente com pontos baixos. Então, é interessante que ele fique exatamente na medida do seu busto, chegando aqui, fechando exatamente na medida do seu busto, para que depois você acrescente com pontos baixos, porque esse vai ficar um em cima do outro. Então, o acréscimo vai ser muito pequeno. Vocês vão ver que a medida no final vai dar certo. Na verdade, vocês vão acrescentar 1,5 centímetro de cada lado para poder fechar, certo? É isso. Então, depois de tudo, de aplicar os botões, nós vamos aplicar os botões ao mesmo tempo que costuramos a peça, para cortar o mínimo de linha possível. E depois que ela tiver toda finalizada, essa parte é que nós vamos fazer as alças, que também são muito simples. Então, agora eu vou começar com vocês o ponto fantasia, certo? Dadas as instruções. Então, agora vamos começar a fazer nossas correntes, né, pessoal? O motivo, ele é contado em múltiplos de 10. Então, você vai tirar a exata medida do seu busto. Por que eu tô falando a exata medida do seu busto? Porque você não vai compensar essa parte aqui do caseamento, porque essa parte nós vamos fazer depois. Então, é importante que ele fique mais ou menos justo no seu busto, para quando você acrescentar esses pontos, ele não ficar muito folgado. Tá bom? Então, nós vamos dar a volta no busto, naquela parte mais volumosa do seio, né? A medida é essa, como eu sempre explico pra vocês. E uma outra coisa que vocês têm que atentar é que vocês vão fazer esse ponto em 2 partes. Então, aqui, vou pegar pra explicar pra vocês. Ele começa... O ponto, ele tem esses leques e tem esse aqui, que são pontos altos duplos alongados, tá bom? E quando você começa, você vai começar de um meio motivo. Então, você vai contar os motivos que você tem e aqui, nos cantos, ele vai contar como meios motivos. Eu vou fazer com vocês mais ou menos o equivalente a isso aqui, para fazer uma amostra, para vocês verem como é que vocês vão começar essa primeira parte do motivo e essa segunda parte do motivo. Por quê? Porque os leques e os pontos altos duplos alongados, esse trio aqui, eles intercalam. Então, para isso, vocês vão ter que começar de formas diferentes essa primeira parte e essa segunda parte. Então, na hora de fazer a terceira parte, vocês vão voltar para a primeira. Então, as partes ímpares sempre serão assim e as partes pares dessa forma. E assim vocês vão, se vocês precisarem, vocês voltam para essa fase aqui do vídeo para poder continuar fazendo. E aí você vai poder fazer o comprimento que você quiser até chegar aqui no acabamento. Combinado? Então, dito isso, vocês vão fazer a medida e vão acrescentar correntinhas até ficar um múltiplo de 10. Assim, se você acabar, por exemplo, eu fiz 14 motivos, mais os motivos de canto, que são meios motivos, dá 15. Fiz 151 correntinhas para fazer o meu cropped inteiro. Se você acabar, por exemplo, em 149, aí você faz mais 2 para ficar 151, né? Que é múltiplos de 10 mais 1. Se você acabar em, por exemplo, 142, aí você tira 1 para ficar 141, tá? Aí vocês usam mais ou menos o feeling de vocês. Dito isso, eu devo dizer que para fazer a minha amostra, eu vou fazer 2 motivos, mais os meus motivos de canto. Então, somos 4, né? 2 motivos, mais os meus... 4, exato. E aí, então, eu fiz 40 correntes aqui. E já fiz a minha primeira carreira de ponto baixo, porque para começar o motivo, você faz uma carreira inteira de ponto baixo. Então, lá eu fiz 151 correntes, mais uma carreira de ponto baixo, um ponto baixo em cima de cada corrente, né? Fazendo a correntinha aqui para subir a altura do ponto baixo. Vocês aí vão fazer a quantidade de vocês. Aqui eu fiz 41 e fiz um ponto baixo para cada corrente. Então, vamos começar a fazer o primeiro motivo, a primeira fase do motivo, que você vai começar daqui, da altura de um ponto baixo, ou seja, você faz uma corrente e aqui no seu primeiro ponto, você, vai fazer
um ponto baixo, mais um ponto baixo, mais um ponto baixo. Temos 3 pontos baixos. E agora o primeiro leque. O leque, ele é composto de 4 pequenos motivos de 2 pontos altos fechados juntos, separados por uma corrente cada um. Como vai ser isso? Eu vou explicar para vocês. Você vai pular 2 pontinhos de base, vai dar a laçada para fazer o ponto alto, e aí no terceiro você vai introduzir a sua agulha, tirou, né? Você tem 3 laçadas na sua agulha, tira os 2 primeiros, e aí você vai fazer outro ponto alto, como laçada, introduz a sua agulha, tira mais os 2 primeiros, e agora você tem 3 laçadas na sua agulha, você puxa os 3 de uma vez só para fazer os 2 pontos altos fechados juntos. E aí você faz uma corrente de separação e você vai fazer novamente laçada no mesmo buraquinho de ponto. Você vem, introduz a sua agulha, tira as 2 primeiras para fazer metade de um ponto alto, dá uma outra laçada, introduz a agulha no mesmo lugar, puxa, tira as 2 primeiras novamente para fazer a outra metade de um ponto alto e tira as 3 laçadas juntas, e aí você tem 2 pontos altos juntos. Faz mais uma corrente de separação, e aí você dá a laçada, introduz, puxa, tira os 2 primeiros, um meio ponto alto, uma metade de ponto alto, tira outros 2, outra metade de ponto alto, puxa os 3 para fechar juntos. Separa novamente. E aí você faz metade de um ponto alto, mais a outra metade do ponto alto e fecha junto. Então, aqui o que é que nós temos? 4 vezes esses 2 pontos altos fechados juntos, separados por uma corrente cada um. Então, são 3 correntes no meio do leque. E agora eu vou fechar com um ponto baixo. Atente que você tem que contar 1, 2, contando com esse aqui que fica meio encoberto pelo leque. Então, não esqueça dele. E aí, você vai contar 1, 2 e fechar com um ponto baixo, tá? Entre um leque e outro, nessa carreira, você vai ter uma separação por 5 pontos baixos. Contando com esse primeiro que você usou para fechar o leque. Então, vai ser 1, né, que já tem 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E agora, você vai pular 2 novamente e começar um outro leque com os 2 primeiros pontos altos fechados juntos. Separa por uma corrente, mais 2 pontos altos fechados juntos. Qualquer dúvida que você tenha, volta lá no início dessa parte do vídeo, porque se eu fizer todos explicando muito, ele vai ficar muito moroso. Então, qualquer dúvida, você está com o poder do botão aí na sua mão. É só você voltar, tá? Então, temos novamente 4 pontos altos fechados juntos. Aqui, separados por uma corrente. Vão ser 3 correntes. Agora, sem corrente nenhuma, você prende com ponto baixo, pulando 2. E aí, você vai fazer, contando com esse, 5 pontos baixos de separação. E passa para o próximo leque. Pula 2 e aí você vai fazer 4 desses pequenos motivos de 2 pontos altos. Opa, errei aqui, fechei o ponto inteiro. Vamos lá repetir. Fecha metade do ponto alto, metade do segundo e depois fecha os 2 juntos, separa por corrente. E aí, vamos fazer o segundo, separa por corrente. Temos o terceiro, separa por corrente. E vamos fazer o quarto. Sem corrente,
prende, 5 pontos baixos, vejam com quantos barulhos da cidade estamos concorrendo aqui na nossa tranquilidade do crochê. 5 pontos baixos, agora é uma ambulância. E aí vamos fazer novamente o nosso leque, pulando 2, desenrolar a linha aqui. Lembrar para vocês que quem fala mal da minha unha vai ficar com a maldição do novelo enrolado. Da próxima vez que abrir o novelo, ele vai estar completamente enrolado. Eu não tive tempo de fazer a unha, então se vocês falarem mal de mim, vocês vão ficar com essa maldição da bruxa do crochê. Vamos lá. Fazer o próximo. Temos 3 já, separamos por uma corrente e vamos agora fazer o último. 2 pontos altos juntos. E agora nós vamos pular aqui no final os nossos 2 pontinhos e fazer no final são 3, como no começo. 3 pontinhos baixos, contando com aquele que fechou a perninha do leque, tá? Não esqueçam de colocar o ponto baixo aqui nesse cantinho, para poder completar o nosso motivo e ficar reto. Ele é meio difícil, mas conseguiremos. Isso. Essa é a nossa primeira carreira da primeira parte do motivo. Para fazer a segunda parte do motivo, quer dizer, a segunda carreira da primeira parte do motivo, vou pegar aqui bastante linha. Vamos fazer uma corrente para dar a altura do ponto baixo. E aqui no primeiríssimo ponto baixo, vamos fazer um ponto baixo, tá? Faremos outro no próximo. Então, são 2 pontos baixos no início. Agora, nós vamos fazer 3 correntes. 2, 3. E aqui, vocês estão vendo que eu tenho 1, 2, 3, 4 daqueles pontinhos altos fechados juntos. 2 pontos altos fechados juntos. Aqui no meio de 2, 2 para cá, 2 para cá. Aqui nesse meio, nós vamos fazer 2 pontos altos fechados juntos novamente. Fechamos juntos, separa por corrente, mais 2 pontos altos fechados juntos. Separa por uma corrente, mais 2 pontos altos fechados juntos. Opa, fechei separado. Vamos lá, voltar. Faz a primeira metade. Começa o segundo, segunda metade, fecha junto. Separa por corrente e mais um desses. Então, aqui eu vou ter, da mesma forma que aqui embaixo, no meio do nosso primeiro leque, um segundo leque na segunda carreira, da mesma forma. 2 pontos altos fechados juntos, separa por corrente, 2 pontos altos. Então, são 4 separados por corrente, 4 desses motivinhos de 2 pontos altos fechados juntos. E aí, quando acabar os 4, eu vou fazer 3 correntes, novamente, igual eu fiz aqui, e aqui, pulando o primeiro ponto, que é esse que você prendeu o leque, você no segundo faz um ponto baixo, 2 pontos baixos, no próximo 3 pontos baixos. Então, pulando o primeiro, você vai fazer 1, 2, 3 pontos baixos nos pontos baixos de base. Agora, 3 correntes novamente. E aí, você repete o processo no meio do próximo leque. 4 motivinhos daqueles de 2 pontos altos fechados juntos, separados por correntes.
Mais um. E agora o último. Temos agora 1, 2, 3 correntes quando acaba, e aí você vai pular esse ponto baixo que você prendeu a perninha de baixo e fazer um ponto baixo no próximo ponto baixo de base, 2 no outro, 3 no seguinte. E aí, novamente 3 correntes, e você vai repetir aqui no meio do próximo motivo, na segunda carreira, os mesmos leques. Na verdade, o mesmo leque, né? Vou pegar mais linha. Esse ponto, ele parece complexo, mas ele tem a vantagem de que quando você pega o jeito, você faz ele. Recife já tá no maior frevo, gente. Vocês estão ouvindo o frevo tocando lá embaixo. Aqui já é carnaval. Como eu estava dizendo, a vantagem é que ele sobe muito rápido. Então a blusa, ela acaba muito rápido. Do tamanho que você quiser, ela vai ser rápida. Temos 4, faremos 3 correntes e aqui, né, no seguinte, ponto baixo, prender novamente com 3 pontos baixos nos pontos baixos de base. Vocês estão entendendo que nós estamos prendendo esses 3 pontos baixos aqui nos 5 de base, né? Que tínhamos na carreira anterior. E aí, aqui, para fazer o nosso último leque dessa carreira, 3 correntes. E aí, novamente, o mesmo processo. Temos 3, separa por uma corrente. E aqui, novamente. Vocês lembram que nós começamos com 2 pontos baixos, não é isso? Então, agora, quando nós fizermos as 3 correntes, nós vamos pular, como de costume, e aí vamos fazer apenas... Cadê? Pulamos o primeiro, que é onde... Isso. E agora, vamos fazer apenas 2 pontinhos baixos. Esse ponto, para dar altura, você vai sempre dispensar, que ele vai ficar retinho, tá? No ponto baixo, a gente faz assim. E aqui, nós temos a nossa segunda carreira da primeira parte do motivo. Vejam como ele já vai tomando forma e já vai ficando bem belo. Para fazer a terceira carreira da nossa primeira parte do motivo, nós vamos começar com 4 correntes. Para dar altura do ponto alto duplo alongado, que é essa confusão que eu vou mostrar para vocês agora. Quem já assiste minhas aulas há algum tempo já deve ter se deparado com ele. Nós vamos fazer 2 laçadas na agulha, isso mesmo, 2. E aí, no mesmo buraquinho de ponto de onde saiu as correntes, né? Esse primeiro aqui, nós vamos fazer, introduzir a agulha, puxa, e agora nós vamos tirar 2 laçadas, agora tirar apenas uma, depois mais 2 e depois mais 2. Ele tem todos esses passos para ficar esse pontão aqui, ó, que ele é bem alto, e vocês vão ver que efeito maravilhoso que ele vai fazer no motivo agora, tá? Vocês vão fazer 3 correntes, 1, 2, 3, e aqui no meio do leque, você vai fazer um ponto baixo. Mais 3 correntes, 1, 2, 3, e aqui, lembra que nós fizemos 3 pontos baixos no do meio, ou seja, no segundo, né? Você vai fazer 3 pontos altos duplos alongados. Vamos relembrar? 2 laçadinhas na sua agulha, introduz a agulha, puxa uma laçada. Estamos com 4 laçadas. Laça novamente, tira os 2, laça novamente, tira apenas 1,
laça novamente, tira os próximos 2, laça novamente e tira os últimos 2. Estamos assim. Agora, nós vamos fazer mais um ponto alto duplo alongado no mesmo buraquinho de ponto. E agora, mais um, sem espaço de corrente, sem nada, hein, gente? Mais um ponto alto duplo alongado no mesmo buraquinho de pontos. Tá? Ficamos aqui com esse grupinho de 3 pontos altos duplos alongados. E aí, nós vamos fazer 3 correntes. Prende no meio do nosso leque. Aqui, mais 3 correntes. 1, 2, 3. E fazemos novamente esse grupinho de 3 pontos altos duplos alongados no meio dos 3 pontos baixos da carreira anterior. Lembrem sempre de dar 2 laçadinhas na agulha, que a gente tende a dar só uma, porque a maioria dos pontos é com só uma laçadinha, né? Três correntes, prende com um pontinho baixo aqui, no meio do leque, 3 correntes, mais um grupinho. Dei só uma volta, pelo menos foi essa a impressão que eu tive. Vamos repetir. Puxa os primeiros 2, puxa 1, 2, 2. Novamente. Fazemos 3 correntes e aqui no meio 3 correntes novamente, prendemos com ponto baixo, né? Esqueci de falar, me concentrei aqui, esqueci de falar. E aqui nós vamos no último ponto baixo fazer 2 pontos altos alongados. Lembra que você iniciou com 2 essa carreira? Foi para isso. Para ele ficar na quantidade certa quando você acabasse. E aqui está a nossa primeira parte do motivo pronta. E agora o que vai mudar são os começos, para poder intercalar, como eu falei para vocês. O próximo leque, ele vai ficar aqui em cima. Certo? Os próximos leques. Então, vamos saber como começar a segunda parte do motivo agora. Para começar a segunda parte do motivo, você vai girar o seu trabalho e agora você vai fazer uma carreira inteira de pontos baixos. Como que você vai fazer isso? Você vai dar a altura, né, do ponto baixo, como eu falei para você, e aqui em cima do nosso primeiro ponto alto duplo alongado, você vai fazer 1 e vai fazer 2 na segunda perninha, né? E aí você aqui no meio, você lembra que você tem 3 correntes? Então, em cada corrente você vai fazer um ponto baixo, tá? E você vai lembrar de obedecer o padrão para que ele fique com a quantidade exata de correntes, certo? Aí aqui você fez um pontinho baixo para juntar com o leque, você faz um ponto baixo em cima dele. Aqui mais 3, que foram os 3 pontos baixos de separação. É muito importante você ter esse guia para você não se perder na quantidade de pontos, porque lembrem que o padrão, ele tem uma quantidade de pontos exata, né? Aqui em cima dos 3 pontos altos duplos alongados, eu faço um ponto baixo em cada. E assim eu vou seguindo. Mais 3 pontos baixos. Um ponto baixo na junção com o leque. Vocês vão me perguntar se podem fazer os 3 pontos baixos aqui, exatamente em cima das correntes, ao invés de fazer dentro, como eu tô fazendo aqui. Vocês podem, eu só acho que fica mais complicado. A primeira blusa, na verdade, eu fiz assim.
Mas para fazer na frente das câmeras, ela fica complicada. Lembrem apenas de obedecer a quantidade de pontos. Eu acho que ele acaba ficando um pouco mais bonito, vejam. Vejam a diferença. Mas muda muito pouco, é que eu sou realmente muito perfeccionista. Assim facilita para vocês, tá? Se quiserem fazer dentro das correntinhas, fiquem à vontade. Vão ter só um pouquinho mais de trabalho, mas fica um pouco mais bonito, pelo menos na minha opinião. Gente, se eu cobrar merchan de todos esses carros de som que passam por aqui pela minha rua, imagina, eu acho que eu ganho uma grana, porque realmente, como aqui eu fico numa avenida principal, tem muita gente passando, é sempre muito carro, é sempre muita obra, é sempre muita gente fazendo propaganda. Enfim, é meio caótico, mas nada que tire a minha calma na hora de ensinar para vocês. Certo? Estamos aqui fazendo um ponto baixo em cima do nosso leque. Se eu sair de quadro de vez em quando, é porque às vezes eu fico viajando mesmo. O crochê é muito bom, você relaxa muito, então eu estou fazendo aqui, é uma paz. Lembrem-se que aqui no finalzinho vocês começaram com aquelas 4 correntes para dar a altura, né, do ponto alto duplo alongado, mais um. Então vocês têm que fazer 2 aqui, porque senão vai dar errado. Aí vocês vão fazer um aqui que vai ficar sempre muito apertado. Como vocês podem ver. Eu tô demonstrando para vocês o quanto ele fica apertado. Vocês dão um jeito de colocar a agulha aqui no meio, certo? Façam um ponto baixo aqui e o outro no 4º pontinho aqui. Pronto, deu certo, estamos com todos os nossos pontos. Ele vai ficar um pouquinho assim, você percebe que ele faz meio que um volumezinho aqui, mas é normal, olhem. E aí, quando a peça sentar, ela vai ficar toda certinha. Não se preocupem, tá? E agora, nós vamos começar a segunda carreira da segunda parte do motivo. Para fazer a segunda carreira da nossa segunda parte do motivo, nós vamos fazer 3 correntes para dar a altura do ponto alto, certo? E agora, sem separar por corrente nenhuma, nós vamos fazer 2 grupinhos. Um primeiro grupinho daquele 2 pontos altos fechados juntos, certo? Então, nós temos aqui as 3 correntes, que são o primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos fechados juntos. E agora sim, separamos por uma corrente e vamos fazer 2 pontos altos fechados juntos, novamente, pular 2 pontos de base, prender com um pontinho baixo, conferindo aqui se eu pulei 2 realmente, e aí, contando com esse, vamos fazer 5. 2, 3, 5 pontos baixos, né? 4, 5. Agora, você vai começar um leque daquele de 2 pontos altos fechados juntos, como esses primeiros aqui. Você só tem que conferir se quando você pular os seus 2 pontinhos, você parou exatamente em cima desse ponto alto duplo alongado aqui do meio, desse pontinho do meio aqui, tá? Então, aqui o nosso deu exatamente. Eu tô fazendo isso para vocês não chegarem no último ponto e constatarem que vocês erraram. Então, esse motivo, ele tem esses pequenos guias. Separa por uma corrente, 2 pontos altos fechados juntos. Vocês estão repetindo exatamente o leque da primeira carreira, tá? Faz uma corrente, mais 2 pontos altos fechados juntos. Faz uma corrente, mais 2 pontos altos fechados juntos. Então, só recapitulando, para vocês não se perderem, o que é que nós fizemos aqui? Nós fizemos um meio leque aqui, né? Aquela metadezinha. E aí,
fizemos os 5 pontos baixos, do mesmo jeito que fazíamos na primeira carreira. Contando com esse primeiro, pulamos 2 pontos, depois pulamos 2 pontos e começamos um daqueles leques da primeira carreirinha lá, 2 pontos altos fechados juntos, 4 vezes separados por correntinhas. E aí, sem corrente nenhuma, vamos pular os 2 pontos de base e fazer 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5. Certo? Agora nós vamos fazer o nosso próximo leque. Um ponto baixo fechado junto, corrente, quer dizer, 2 pontos baixos fechados juntos, mais 2 pontos baixos fechados juntos, corrente, mais 2 pontos baixos fechados juntos, corrente e a última vez. Isso. Agora, pulamos 2, 5 pontos baixos. E agora, fazer novamente um leque no meio, no pontinho do meio, daquele ponto alto duplo, daquele triozinho de ponto alto duplo alongado da carreira anterior. Puxando mais linha. Se você for fazer a blusinha longa, ao invés de fazer cropped, que você pode fazer, não tem problema nenhum, você providencia 2 novelos de passione, tá? Não compra só um. Cinco pontos baixos. 4, 5. E agora, aqui na nossa ponta, né, no nosso último ponto baixo, nós vamos fazer um meio leque. Como? Nós fazemos o primeiro grupo de 2 pontos altos fechados juntos, separando por uma corrente, mais um grupinho de 2 pontos altos fechados juntos. E agora, sem corrente nenhuma, um ponto alto, que é o equivalente àquelas 3 correntes que fizemos na carreira anterior. E agora nós estamos dessa forma, tá? Já virei um trabalho, né? Nós estamos dessa forma. Agora, para a nossa terceira carreira da segunda parte do motivo, nós vamos obedecer a forma como fizemos no motivo anterior, só que intercalando, né? Então, obedecendo, seguindo a forma como fizemos antes, nós chegamos. Vou mostrar para vocês como vamos começar. Nós vamos fazer aqui o meio leque que vai ficar, que vai ser a metade daquele lequezinho que vai ficar aqui no meio desse leque da primeira carreira, né? Da primeira carreira de leques, no caso. Então, como você vai fazer isso? Você vai subir 3 correntes, que é para fazer o primeiro ponto alto, né? E aí, sem separar por nada, você vai fazer... Na verdade, você dá a altura do ponto alto, a bem da verdade, eu vou contar para vocês, com 2, né? E aqui, ele faz 3 porque já separa por uma corrente. Só que se eu falasse isso, eu acho que eu ia complicar vocês, mas... é bom que seja esclarecido, depois que vocês já começaram a fazer, para vocês começarem a entender que a maioria das pessoas realmente dá o espaço de apenas uma corrente. Agora é o telefone tocando. Então, o que é que nós fizemos aqui? Nós fizemos 3 correntes, 2 pontos altos juntos, separados por uma corrente, mais 2 pontos altos juntos, igual como fizemos aqui. Só que agora nós vamos fazer 3 correntes,
né? E vamos prender com 3 pontos baixos aqui, pulando esse primeiro que prendeu a perninha da carreira anterior. Então, vamos fazer 1, 2, 3 pontos baixos, certo? Sobe 3 correntes, 1, 2, 3. E aí, nós fazemos mais um grupo de leques daquele que vocês já estão acostumados a fazer. 4 motivinhos daqueles de 2 pontos altos fechados juntos, separados por correntes. Uma corrente, 2 pontos altos fechados juntos. Mais uma corrente. E agora a 4ª vez de 2 pontos altos fechados juntos, certo? Temos 4 aqui. Vejam como estamos até agora, igual a como estávamos aqui nessa fase, tá? 3 correntes. E agora, pulando esse primeiro, vamos prender com 3 pontos baixos. 3 correntes, fazemos novamente um leque aqui no meio do leque da carreira anterior. Qualquer dúvida, vocês voltam lá. Porque senão eu prendi no lugar errado, aqui no meio da corrente. Vamos novamente. Qualquer dúvida, vocês voltam lá, porque senão o vídeo fica enorme. Ele tá com um ponto frouxo aqui, então tá prendendo. Na verdade, fui eu que alarguei na hora que errei, mas ele depois tudo volta para o lugar. Segundo, separa por uma corrente, terceiro grupinho. Separa por uma corrente, 4º grupinho. Agora, 3 correntes. Prende. Pegar mais linha. Prende com um ponto baixo, com 3 pontos baixos aqui, pulando o primeiro. Como vocês já sabem, fica exatamente no meio daqueles 5. Sobra um para um lado e um para o outro. Acho que eu tô prendendo errado aqui. Isso. 3 correntes. E agora nós vamos novamente. Repetimos. Um leque aqui em cima, separado por corrente. Conferir apenas se temos 4. Se temos 4. Agora, 3 correntes. 3 pontos baixos aqui na base. Três correntes, opa. E agora, nós vamos prender aqui nas nossas primeiras 3 correntes da carreira anterior. Que é aquela que simbolizava um ponto alto. E aí, nós vamos fazer 2 pontos altos juntos. Uma corrente.
2 pontos altos juntos. E fechamos com um ponto alto. Aqui viramos o trabalho para começar a próxima já, só mostrando para vocês como ele está ficando. E agora nós vamos para a última carreira da nossa amostra, que será, no caso, a 4ª carreira da segunda parte do nosso motivo. Pronto, gente, agora é super fácil, porque para intercalar nós vamos, né, da altura da carreira de ponto baixo, e aí no mesmo buraquinho de ponto nós vamos fazer um ponto baixo, 3 correntes. E aí no meio daqueles 3 pontos baixos da carreira anterior nós vamos fazer aquele trio de ponto alto duplo alongado. Lembrando que esse trio, ele não é separado por corrente nenhuma. Prende com o ponto baixo aqui no meio do leque, é aquela carreira igual do trio. 3 correntes. Mais um trio de pontos altos duplos alongados. Opa! Prende no meio do leque, novamente. Mais um, na verdade, mais 3 correntes, e aí mais um trio de pontos altos duplos alongados. No meio, você prende com um ponto baixo. E agora, 3 correntes. Opa! Mais um trio de pontos altos duplos alongados. E agora mais um trio, quer dizer, mais 3 correntes, e aí você prende no seu último aqui com um ponto baixo. E aí nós acabamos as 2 partes do motivo, certo? O que é que nós vamos fazer agora? Acabadas as 2 partes do motivo, digamos que você fez toda a blusa no comprimento que você quis, ou que você queria um vestido e você enlouqueceu e foi fazendo ele bem longo, certo? Chegou, estamos exatamente nesse estágio aqui, agora, tá? Que é quando você decide que acabou e que você vai fazer esse acabamento. Mas para fazer esse acabamento, você precisa fazer a carreira de ponto baixo, a primeira carreira de leque, tá? Para poder fazer o picô. E é isso que nós vamos fazer nesse momento, lembrando que você vai dar a alturinha do ponto baixo, e aí você vai começar um ponto baixo aqui, 3 no intervalo de 3 correntes, 1, 2, 3, depois você vai fazer mais 3 no seu trio de pontos altos duplos alongados, e aí você vai fazer mais 3 aqui no intervalo de 3 correntes. Então você vem para o leque, e aí você vai
Opa, já vi que eu cometi um erro aqui, hein, pessoal, na carreira anterior, mas vamos seguir. Então, você vai fazendo pontos baixos ao longo de toda essa carreira. Vocês façam aí e depois vocês voltem aqui comigo, tá? Pronto, gente. Então, como eu havia dito a vocês antes, vocês, para começar a fazer o acabamento, vocês têm que fazer aquela carreira de ponto baixo que a gente faz em cima, né? Do pontinho, para começar a carreira. Então, é isso. Você faz para dar altura e obedece o padrão. Um ponto baixo em cima do leque, aí 3 pontos baixos em cima das 3 correntes, um ponto baixo em cima de cada um dos pontos altos duplos alongados, e aí você vai fazendo ponto baixo até chegar ao final, e eu já fiz aqui para deixar o vídeo mais dinâmico. Agora, nós vamos fazer exatamente o que fizemos aqui nessa primeira carreirinha de leque, certo? E para fazer isso, nós vamos fazer um ponto baixo. E aí, nós vamos fazer aqueles 3 pontos baixos iniciais, não é isso? E aqui, pulando 2, encaixando exatamente no ponto alto duplo alongado do meio, nós vamos começar a fazer aquele leque que é todo de pontos altos de pontos altos fechados juntos, separados por uma corrente. E aí, nós vamos fazer esse trabalho até o fim, que é nada mais, nada menos do que repetir a primeira carreira de leques do nosso padrão. Então, eu vou fazer ela aqui, certo? Qualquer dúvida, vocês voltam lá para o início do vídeo, que é exatamente essa carreirinha aqui. Vou fazer ela toda e aí volto com vocês para começar a fazer o picô, tá? Pronto, gente, aí aqui, né, acabou, chegou no estágio do picô. Então, nós vamos fazer, imagina que vocês têm o tamanho que vocês quiseram fazer. E agora, vocês vão fazer um picô aqui, um no meio do leque, e vão sempre fazendo um no meio, um no leque, até chegar no final, sempre separados por 5 correntes. Como assim? Vamos lá. Você vai fazer aqui a primeira corrente para dar altura, depois você vai fazer 3 correntinhas, que é para fazer o picô, e nessa primeira corrente para dar a altura que você fez, você introduz a agulha e fecha um ponto baixíssimo, sempre segurando aqui para facilitar. Fica assim, essa bolinha. Aí, você vai fazer 5 correntes. E aí, prender no meio do leque com um ponto baixo. E aí, você sobe 3 correntes. E aí, no ponto baixo, você fecha o picô com um ponto baixíssimo. Fica aqui a bolinha. E aí, você faz mais 5 correntes. E aí, no meio daqui das 5 correntes, você faz mais um picô. Prende com ponto baixo, sobe 3 correntes. E aí, no ponto baixo, você faz um ponto baixíssimo. Escorregou aqui. E aí, você vai fazendo até o final. Ele vai ficar cheio de picôzinho, assim. Certo? Vamos lá até o final, depois voltamos para os acabamentos. Pronto, então agora nós paramos aqui no nosso último picô, né? Vendo aqui que ficam os picôzinhos, que é o que dá esse acabamento bonitinho, que fica na parte de baixo da blusa. Belo. E aí, você vai virar a blusa para fazer os pontos baixos. Lembrando que eu tô dessa forma aqui, né? Então, você vai fazer pontos baixos aqui nas laterais, até que uma parte sobreponha a outra e você coloque os botões de uma forma que fique bonito, né? As alças vão ficar aqui, hein, gente? Só para vocês terem um guia. Então, como nós vamos fazer isso? Eu vou começar a circundar essas 3 partes da blusa
claro que não a de picô, com carreiras de ida e volta de pontos baixos. Vou fazer ponto baixo aqui na lateral, fazer o ponto baixo de altura e vou começar a fazer pontos baixos na lateral dos pontos. Lembrando que eu procuro me guiar. Muita gente me pergunta que quantidade de ponto baixo eu uso na lateral dos pontos. Eu procuro me guiar pela quantidade de pontos que é necessário para subir aquele ponto do qual eu estou fazendo a lateral. Então, assim, se eu estou fazendo um ponto alto duplo alongado, eu preciso de 4 pontos para seguir a altura. Eu vou fazer mais ou menos 4 pontos na lateral dele. E por que eu tenho esse guia? Porque quando eu for fazer a lateral do outro lado, eu vou precisar fazer mais ou menos a mesma quantidade, para não ficar torto, né? Então, é bom você arrumar a sua forma de se guiar. E aí, você vai fazendo a lateral. Dessa forma. Quando chegar nessa lateral que é de correntes, lembra que você vai fazer no meio da corrente. Ele fica melhor quando você faz entre as correntes. No meio das correntes, dessa forma. Ao invés de fazer por dentro do ponto. Na hora que você vai fazer, ele é um pouco mais difícil de fazer, mas na hora que você vai fazer a segunda carreira de pontos baixos, faz toda a diferença, tá? Então, assim você vai fazer, subindo toda a altura da lateral da sua blusinha. E quando você chegar aqui na ponta, que é onde você vai passar para a parte de cima da sua blusa, você faz 2 correntes, para ele ficar com um canto, tá? E aí, você pega aqui e já pode começar a cobrir, para já ir começando a fazer o acabamento, a cobrir aquele fiozinho que ficou solto. E aí, aqui em cima é mais fácil, porque você vai fazer na parte de baixo das correntes iniciais. E depois, você vai fazer 2 correntes aqui no canto, pra ir e voltar, tá? Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Pronto, gente, só para mostrar para vocês, cheguei aqui no canto com o meu ponto baixo, né? Fiz todo, circulei inteiro. Cheguei aqui, vou fazer a altura do ponto baixo novamente com uma corrente e vou continuar fazendo pontos baixos, voltando. E isso vai acontecer quantas vezes eu precisar, certo? Carreiras de ida e volta. Lembrando para vocês que como aqui é só uma amostra, eu não vou fazer inteiro, mas aqui na blusinha eu fiz 4 carreiras de ponto baixo no canto, circulando, certo? 4 carreiras de ponto baixo. E aqui eu passei um por cima do outro para poder prender com os botões, né? Então, eu vou fazer aqui as minhas, volto para prender os botões junto com vocês. E vocês vão ver que na hora de prender os botões, vocês não vão precisar cortar linha, tá? Até já! Pronto, gente, agora deixa eu lembrar para vocês que eu fiz poucos cantinhos, né? Só fiz 2 voltinhas, porque eu tô aqui só com a amostrinha, né? Mas aí vocês vão fechar, vão passar. Tem uma convenção de que nas camisetas femininas, esse lado se sobrepõe a esse. Então, o lado esquerdo, ele fica por cima do direito. E aí, vocês vão colocar exatamente, vocês estão vendo como é que tá aqui por cima. E aí, aqui acabamos, né? Nós vamos cortar o nosso fio com linha suficiente para costurar, né? Nós vamos fazer a costura agora sem ficar emendando muito fio, o mínimo possível. Então, aqui eu vou puxar o acabamento da corrente, né? E aí, puxei. E com a agulha de tapeceiro, vai ter que ser uma agulha mais fina, porque ela vai ter que entrar na casa do botão. Então, vocês façam o teste, se ela tá passando na casinha, no buraquinho do botão. Senão, não adianta. E aí, vocês vão colocar aqui a agulha na linha, que é sempre uma parte muito divertida. Eu tenho certeza que vocês concordam comigo que colocar a linha na agulha é diversão pura, né?
Principalmente que crocheteiro tem uma fama de que não gosta muito de fazer a parte da costura. E aí vocês vão andar com a agulha como se vocês estivessem fazendo acabamento até chegar no ponto, no meio dos 4 pontinhos, né? Dos 4 pontos baixos, das 4 carreiras de pontos baixos, que é onde vocês vão fazer a costura de vocês. E aqui eu tô puro fingimento. Vamos colocar outra aqui como guia. Eu trouxe até aqui, vocês posicionem os botões, isso é muito importante, para eles ficarem com a mesma distância. Vocês estão vendo que eu me guiei aqui pelas pontinhas dos motivos para poder prender os meus pontos? Então, vocês vejam uma maneira de vocês se guiarem. E prendi sempre com o meio na segunda carreira, para ele ficar reto, né? Porque os botões tortos fica muito feio. E aí, o que é que eu fiz? Eu saí prendi com alfinetes, na vida real, eu prendi com alfinetes aqui, e saí costurando um por cima do outro, dessa forma. Colocando a agulha no meio do pontinho baixo, na carreira de cima e na carreira de baixo, sempre na mesma carreira, no mesmo pontinho, para ele ficar harmônico. E aí eu entrava aqui, estão vendo? Pela carreira de baixo, coloco na mesma da carreira de cima. Ele estava preso com alfinetes, eu não vou conseguir fazer isso aqui, porque o espaço para a mão é muito pequeno, que aqui eu tô só com amostra. Mas aí, só para dar uma ideia para vocês. E aí eu fui fazendo, colocando dessa forma, sempre no meio do ponto baixo, para ficar uma coisa bacana. E aí, quando chegou na hora de colocar o botão, que no caso da minha blusa grande, eu coloquei logo no começo, né? Mas aqui eu fui costurar para mostrar para vocês como que faz a costura. Uma costura simples para cima e para baixo. Ela não vai aparecer porque você tá usando linha da mesma cor. Então, ela não aparece, certo? Aí, aqui chegou a hora de colocar o botão. Aí, o que é que eu fiz? Eu coloco o botão aqui, tá? Posiciono ele. E aí, eu prendo na diagonal, prendo novamente aqui embaixo, no mesmo pontinho, tá? Que eu subi. Tenham esse cuidado para ele ficar bem presinho o botão. Isso é caso vocês não saibam colocar o botão. Tem gente que já sabe, pula essa parte. E aí, de baixo para cima, no mesmo lugarzinho, você posiciona aqui, né, no outro buraquinho, acho que tá dando para vocês verem, e puxa. E aí, você vai fechar o X no mesmo lugarzinho. Só uma voltinha mesmo, para ele ficar assim delicado. E aí, você parou por baixo, você continua costurando de baixo para cima, no meio do ponto baixo, conforme você estava fazendo. Na frente da câmera e com uma coisa tão pequena, fica muito difícil, mas vamos lá, até o final, com fé, que aí vocês vão fazer com bastante calma, hein, gente? Porque essa é uma parte que vocês têm que realmente fazer com muita calma, né? O acabamento é a parte que a maioria das pessoas menos gosta de fazer. Mas tenha em vista que você está acabando a sua peça, que você demorou tanto para poder fazer. Então, não é justo que o acabamento fique ruim. Façam com paciência. Se vocês não tiverem paciência para fazer o acabamento, deixem para fazer no dia seguinte. Ou então, quando vocês estiverem empolgados para usar a peça, que aí tudo vai valer a pena. Tá bom? Então, aqui, acabando a nossa costura, a gente dá mais uma voltinha para baixo, que aí a gente amarra a agulha por baixo sempre, né? Faz aquela... prende direitinho, não é isso? E aí, você vai apenas agora esconder a linha. Quando tiver bem seguro, bem escondido, você corta o fio. Aqui eu tô kamikaze porque é só uma amostra.
E como vocês podem imaginar, essa blusinha não cabe em ninguém. Então, não vai ter problema. Certo? Ela tá com problemas de proporção, porque eu tive que fazer o motivo inteiro. Mas aí, vocês vão ver que agora, daqui e daqui, vocês vão começar a fazer a alcinha. Certo? E é a primeira vez que vocês vão emendar um fio agora, o que é uma notícia ótima, porque vocês vão ter pouquíssimas coisas para esconder depois. Aqui, eu contei do canto, né? Contei 1, 2 leques e prendi aqui no meio do segundo, na verdade terceiro, porque ele começou aqui, né, o meu. Então, daquele terceiro grupinho de pontos altos duplos alongados. Aí é bom vocês sempre terem esse guia, porque fica mais fácil de prender ela igual, né? Mas meçam aí, normalmente a alça ela fica em cima do busto, né? Meçam aí e atrás eu sempre coloco elas um pouco mais juntinhas. Elas fecham assim. Se eu colocar a blusa aqui, não sei se vai dar pra vocês verem, vocês vão ver que a alça ela não fica reta. Estão vendo que ela faz uma curva assim? Porque ela fica um pouco mais fechada aqui atrás. Para fazer a alça, eu vou fazer o seguinte. Tava pegando o fio errado. Vou pegar bastante linha aqui, desse novelinho. E a alça dessa blusinha é super rápida, hein, gente? Vocês, claro, podem fazer a alça da maneira que vocês quiserem, mas a minha sugestão é que vocês prendam ela numa localização que fique bacana, de acordo com a medida. Procurem colocar alfinetes antes, ou então aqueles marcadores, para não estressar vocês na hora que vocês estiverem executando. E aí você prende o fio, faz 2 pontos, 2 correntes para dar a altura do ponto alto, e aí você vai pular um ponto aqui no meio e vai fazer um ponto alto, uma corrente e depois um ponto alto no mesmo buraquinho de pontos. Depois você vai fazer uma correntinha, não, sem correntinha, desculpem. Você vai fazer um ponto alto separado aqui, pulando um ponto de base, certo? E aí você vira o trabalho, faz 2 correntes. E aí, no meio desse Vzinho aqui, você vai fazer 2 pontos altos separados por uma corrente, ponto alto, corrente, ponto alto novamente. E aí, você vai fazer um ponto alto aqui na segunda corrente da carreira anterior, no topo do seu primeiro pontinho alto, que no caso foram 2 correntes. E aí, você vira o trabalho. E aí, você faz 2 pontos altos, 2 correntes separadas, ou 2 pontos altos separados por uma corrente no meio do V. E agora, sem corrente nenhuma, você vai na segunda corrente da carreira anterior, faz um ponto alto. E assim vai ficando a sua alça. Ela tá grossa aqui porque tá nessa amostrinha menor, né? Mas a alça de vocês vai ser exatamente essa, hein, gente? 2 correntes, aí você faz 2 pontos altos no meio do V separados por uma correntinha. Preciso de mais linha. E aí, sem corrente nenhuma, você faz na segunda correntinha do ponto da carreira anterior, mais um ponto alto. E assim vai ser a sua alça, né? Você vai fazer dos 2 lados igual. Vou mostrar agora aqui na minha blusinha original. Quando você, aí sim, você tem que medir a altura do seu ombro, de um jeito que ela não fique caindo, não fique, ela fica sempre mais apertadinha. Lembre que ela vai lacear um pouquinho. Vocês fazem a medida, vou dizer pra vocês quanto tem a medida da minha alcinha, pra vocês terem mais ou menos uma ideia aqui. Eu fiz a alcinha com 34 centímetros aproximadamente. Mas, Gabi, e em quantidade de carreirinhas dessas, né? Vamos contar aqui quantos vezinhos nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Só para dar para vocês mais ou menos uma ideia. E aí vocês façam as duas alcinhas iguais. E na hora de prender, eu separei, prendi em cima de duas carreirinhas de V, como vocês estão vendo, e separei, coloquei 3 vezinhos de separação, 3 lequezinhos de separação. Certo? Aí vocês prendem da maneira como vocês quiserem, com agulha, com ponto baixo. Eu acho que eu prendi com ponto baixo. E aí está finalizada a blusinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, me chamem lá no Instagram, tá bom? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.